Feminice, de Humberto de Campos, sobre uma frase de Emily Faguet. Dona Elizabeth Saldanha era apontada no Rio de Janeiro como a senhora de vida mais acentuadamente elegante entre quantas, até hoje, possuiu a cidade. Honesta por educação e por temperamento, ninguém lhe apontou jamais um deslize, uma falha, uma simples leviandade de conduta. Em uma terra em que a maledicência enche as bochechas a cada canto da rua, ela fizera o milagre de conservar sempre limpo, sem a menor mancha do hálito da calúnia, o espelho de cristal da sua reputação. Os seus hábitos mundanos não eram, entretanto, propícios à conservação desse conceito. Adorando o marido e sendo idolatrada por ele, havia uma vaidade que ela colocava acima de tudo na terra, e esta eram o teatro, os chás, os jantares, as conferências literárias, os concertos e, sobretudo, a visita às amigas, num desperdício de tempo, de frases e de vestidos que lhe parecia verdadeiramente encantador. Certo dia, porém, ao sair do municipal, Dona Elizabeth descuidou-se um pouco do mantô bordado de dragões de ouro e cegonhas de seda e apanhou uma pneumonia. A ciência médica da cidade foi toda ela mobilizada em uma noite, e tal é o prestígio da medicina diante da morte, que, 2 dias depois, o Dr. Alfredo Saldanha penetrava o portão do cemitério de São João Batista, segurando, sem tirar o lenço dos olhos, uma das alças do caixão funerário da sua querida Elizabeth. Enquanto se dava isso aqui na terra, uma alma, imponderável como o ar e mais alva, talvez, que um floco de neve, batia, suave, à porta do paraíso. Seu nome? Perguntou São Pedro, abrindo a portinhola, encantado com tanta candura. Elizabeth Saldanha, meu santo. O apóstolo fitou-a com simpatia e continuou no interrogatório. E o que fizeste na tua vida, minha filha? A recém-chegada franziu a testa morena e perfeita, como se consultasse a si mesma. Não ouviste, filha? Que é que fizeste na tua vida? Elizabeth ia pela primeira vez, se atrapalhando, mas recobrando a serenidade, indagou. Eu? E com um sorriso que lhe abotoava a boca num beijo. Eu fiz muitas visitas. São Pedro sorriu bondoso e a grande chave rangeu, faiscando estrelas na enorme fechadura dourada. Manias, de Humberto de Campos. Em um trabalho recente na Edinburgh Review, o crítico inglês John Browning denuncia, a título de curiosidade, um certo número de manias de escritores nacionais, procurando, ao que parece, demonstrar a feição patológica de todos eles. Por esse trabalho de pesquisa, foi que eu vim a saber com espanto que o Walter Scott dormia com o chapéu na cabeça, que Wordsworth almoçava arrepiando o pelo de um gato, que Goldsmith só trabalhava assobiando, que James Macpherson gostava de estrangular passarinhos e que Pope, não obstante as aparências de saúde perfeita, não conciliava o sono senão quando o criado fazia barulho no quarto contíguo, batendo desesperadamente numa bacia. Para o crítico de Edimburgo, essas originalidades constituem anomalias, aberrações, moléstias mentais interessantíssimas, patenteadas, segundo diz na obra literária, que as suas vítimas produziram. Eu me permito, entretanto, o direito de contestar semelhante tese, baseando-me no exemplo de um homem perfeitamente sadio, como é, no caso, o coronel Evaristo de Souza Portela. O coronel Evaristo Portela, grande fazendeiro em Minas, era um dos homens mais virtuosos produzidos até hoje pelo município de Uberaba. Chefe de família exemplaríssimo, não havia passado jamais uma noite fora de casa, viagem que ele fizesse, ou realizava em companhia da sua digna esposa, a veneranda Dona Geralda, mãe dos seus únicos 14 filhos, ou fazia a tão curta que estava de volta à noite para dormir na fazenda. A posse do Sr. Raul Soares no cargo de ministro da Marinha determinou, entretanto, uma profunda modificação na vida do conceituado fazendeiro, compadre do ilustre político e correligionário,
que lhe levara à pia dos 2 filhos, o coronel não podia, absolutamente, faltar à grave cerimônia do cais dos mineiros. Como cumprir, porém, esse dever de amizade, de cortesia e de solidariedade política, se Dona Geralda, sua companheira inseparável de 16 anos de sono no mesmo leito, não se podia abalar para uma viagem tão tentadora, mas ao mesmo tempo tão rica de incômodos e inconvenientes? O que não tem remédio, remediado está, exclamou afinal uma tarde o coronel, depois de profundas cogitações, e mandando arrumar 2 malas de mão, tomou o trem no dia seguinte com destino ao Rio de Janeiro. Na primeira noite de capital foi para o honrado fazendeiro um suplício, um martírio, um tormento. Habituado à vida rigorosamente doméstica, não lhe foi possível em absoluto conciliar o sono, e de tal modo lhe nasceu a saudade da casa, dos filhos e principalmente da esposa, que o criado do grande hotel, onde ele se hospedara, ainda o encontrou com os olhos da véspera, quando lhe foi de manhã levar o café. O dia passou o coronel mais ou menos distraído, fazendo compras, visitando amigos, palestrando com os conhecidos. À noite, porém, voltou com a saudade, a tortura da insônia. Debalde fechava os olhos, apertando as pálpebras. A simples lembrança de que se achava tão longe, tão distante de casa, fugia-lhe o sono, deixando-o arremexer-se aflito no leito largo, a amassar nervosamente os lençóis. À meia-noite, após 2 horas de martírio na cama, o coronel não pôde mais. Ergueu-se do leito, em pijama, pondo-se a andar nervoso de um lado para o outro do quarto, e já estava há meia hora nesse exercício, quando teve de repente uma ideia. Tocou a campainha, chamou o criado e pediu: "O senhor não tem por aí uma escova dessas para cabelo?" "Tem, sim, senhor." "Traga." O criado trouxe a escova. O coronel agarrou-a pelo meio, do lado do pelo, com a mão aberta, e apagando a luz, atirou-se no leito e dormiu, sereno, até de manhã.